Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 24 de maio de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem para a gente através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que daí você aponta para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Mande o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no Câmara Total, que a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. Em audiência pública, vereador Cecílio Santos discute a criação da semana do lançamento da campanha da fraternidade. Vereador Otto Alejandro quer o reflorestamento com árvores frutíferas e nativas na Lagoa do Mingone, no bairro Jardim Paraíso de Viracopos. Boletim epidemiológico de mortalidade por acidentes de trânsito aponta aumento de mais de 60% em atropelamentos com vítimas fatais com pedestres no último ano em Campinas. E hoje é dia de culinária no Câmara Total. Aprenda a fazer um risoto de abóbora com carne seca. E olha só, falta exatamente uma semana para o prazo final da declaração do imposto de renda. Então, para reforçarmos os documentos necessários, dúvidas sobre retificação, o número de inscrição do ano anterior, aciona o repórter André Aranha, que já está aqui na minha tela, ao lado de uma contadora especialista em direito previdenciário. Então, André Aranha, meu primeiro questionamento para você: já entregou a sua declaração à Receita ou vai enviar no dia 31, 11 horas da noite, como boa parte da população? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para todo mundo. Não só entreguei, como já estou na fila da restituição, não é? Só aguardando, não é? O depósito. Fiz com antecedência, até porque, Gabriel, na verdade, os contadores, eles orientam, não é? Eles passam dicas para as pessoas, logicamente, fazerem a declaração de imposto de renda com uma certa antecedência. Aliás, Marcela, a gente vai bater um papo, mas antes deixa eu perguntar para o Gabriel Castro, no estúdio da TV Câmara Campinas, se você já fez a sua declaração também ou vai deixar para a última hora, Gabriel? Temia que esta pergunta poderia aparecer, André Aranha. Eu ainda não fiz. Eu confesso a vocês que estão nos acompanhando que eu ainda não entreguei a minha declaração, mas obviamente que eu farei o quanto antes, talvez até hoje, viu, André Aranha? Boa. Bom, Marcela, não é o que o Gabriel está fazendo indicado, né? Ele está deixando para a última hora. É bom sempre fazer com uma certa antecedência. Boa tarde, prazer em tê-la conosco aqui com a gente. Boa tarde, André. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Muito legal estar aqui no programa de vocês. Obrigada pelo convite, André. Realmente, não é indicado deixar para a última hora, porque, afinal de contas, se faltar algum documento, você pode acabar entregando a sua declaração às pressas e isso pode gerar um prejuízo para você, porque depois de terminado o prazo da declaração do imposto de renda da pessoa física, a gente não pode mais mudar o modelo da declaração. Né? Existe a declaração simplificada, com desconto simplificado, e a declaração completa, né? Então, eu aconselho que você consiga, realmente, os espectadores que ainda não fizeram a declaração, juntar esses documentos e procurar fazer o quanto antes para que possa fazer os cálculos da melhor forma e entregar da forma que for mais vantajosa. O problema de deixar para a última hora, imagino que seja justamente esse, né, Marcela? Porque, às vezes, não é aquela correria, falta esse documento, não falta, aí pode complicar. O que as pessoas que, por exemplo, não têm todas as informações que precisa e também não têm toda a documentação, o que essas pessoas devem fazer?
Olha, eu entendo que ainda é tempo da gente juntar os documentos necessários para fazer a declaração completa, né? Eu quero dizer, com todos os documentos que são exigidos. Então, eu aconselho essas pessoas que entrem em contato, porque assim, o ruim é que nem sempre a documentação depende só de nós. A gente tem que pedir para a escola do nosso filho o informe de quando foi banco, para o banco, o legal do banco. Para a empresa, exatamente, às vezes. O banco, por exemplo, a gente pega online, então é uma facilidade, né? Mas nem todos os lugares, né? E não são todas as pessoas ainda que utilizam essa forma virtual para pegar, de repente, o informe, né, Marcela? Tem muita gente, principalmente o pessoal mais velho, que ainda prefere ir ao banco, conversar com o gerente, pegar o informe e tudo mais, né? É verdade. E, assim, por exemplo, quem é aposentado, né? O INSS não envia mais os informes por correio. Você tem que retirar através do site Meu INSS, fazer a senha lá no gov.br, né? Então, assim, isso realmente pode representar uma dificuldade e um atraso para conseguir a documentação necessária para declarar. E exatamente um documento que é do rendimento tributável, uma das principais informações que a Receita precisa saber na hora da declaração. Bom, a entrega da declaração deve ser feita onde, segundo o fisco, Marcela? Olha, hoje a gente tem várias opções para entregar a declaração. A gente pode fazer através do programa gerador. Você baixa o programa no seu computador e elabora a sua declaração por ali, depois faz a entrega. Tem a opção online, através do ECAC, Meu Imposto de Renda, e tem o aplicativo também, que você pode baixar no seu celular ou tablet e através dali também fazer a sua declaração. É fácil, então, né? É fácil. Ou nem tanto? Olha, varia. Tem declarações muito fáceis e tem declarações mais complexas, né? Por exemplo, um profissional autônomo que tem que elaborar um livro caixa, ou uma pessoa que faz muitos investimentos, né? Por isso a gente aconselha procurar um profissional de confiança para auxiliar e para evitar erros. Mas é possível que o próprio contribuinte faça a sua declaração também. Bom, e quem não declarar, Marcela? Porque a gente sabe que muita gente passa batido, né? Ah, não vou declarar, tal. E quem não declarar, como é que fica? Olha, gente, não tem como fugir da declaração, se você está dentre os itens de obrigatoriedade que a Receita divulga todos os anos. Se você não declarar, o seu CPF vai ficar pendente de regularização. Isso pode gerar algum transtorno aí na sua vida durante o ano, uma dificuldade de financiamento ou de alguma documentação específica, um visto, né, coisas desse tipo. E você vai incorrer em uma multa, né? A multa mínima por atraso na entrega da declaração é de R$ 165,74. Dói no bolso, né? Dói no bolso. E pode ser maior, né? Pode ser 20% do seu imposto. Então, se você paga mais, é mais importante ainda que você faça a declaração no prazo. Pois é, Marcela, muita gente tem realmente dúvidas sobre imposto de renda, né? Quem recebeu ou quem recebe o auxílio emergencial deve declarar também? Como que fica essa situação? Não é obrigado a fazer a declaração quem recebeu o auxílio emergencial apenas por esse motivo. O que a Receita colocou de novidade esse ano na declaração é que aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial, mas também tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, até trouxe uma colinha aqui para passar o valor certinho, isso. Elas vão ser obrigadas a declarar porque elas receberam o auxílio indevidamente. Então, no momento que elas fizerem a declaração, vai ser gerado um DARF para devolução do auxílio emergencial recebido indevidamente. Se você recebeu o auxílio emergencial e não teve esse valor de rendimentos tributáveis, então você não precisa fazer declaração, a não ser que você tenha incorrido em outros itens de obrigatoriedade que a Receita informa aí anualmente para o contribuinte. Como doar parte dos impostos para ONGs? Essa é uma pergunta muito legal, que eu acho que vale muito a pena, porque
não representa um custo a mais, é uma parte do seu imposto que você vai destinar para as ONGs, né? Na declaração só é possível doar para os fundos do Estatuto da Criança e do Adolescente ou para os fundos do idoso. Então, se você faz a declaração completa, na declaração simplificada não é possível, tá? Você vai escolher a opção doações diretamente na declaração e lá já vai apresentar para você o total que você pode doar, que é 6% do seu imposto. O próprio programa traz o cálculo para você do valor disponível para doação. E aí, quando você entregar a declaração, você gera um DARF para fazer o pagamento e esse pagamento vai direto para esses fundos. Então, é muito legal. Se você tinha uma restituição, se você apurou restituição de imposto, o valor que você decidir doar vai ser acrescentado ao valor da sua restituição. E se você tinha imposto a pagar, então você vai pagar o DARF e o valor doado vai ser diminuído do valor do imposto a pagar. Então é muito legal e é muito fácil. E as pessoas estão realmente fazendo esse tipo de situação ou não? É preciso bem mais gente ainda abraçar essa ideia? O que você tem percebido aí, Marcela? Olha, eu acho, apesar das próprias fundações e ONGs fazerem a divulgação, eu acho que merecia... como que eu vou dizer, mais divulgação para que as pessoas soubessem e não de fato a causa, e principalmente, né? Não tivessem medo de fazer. Não, porque o que a Marcela falou, pessoal, realmente tem tudo a ver, não sai do próprio bolso, não é? Então, sai. Quer dizer, é uma oportunidade você, de repente, até não ter nenhum prejuízo, né? Se bem que isso jamais pode ser um prejuízo, porque você está ajudando, não é? O próximo. Sim. E tudo mais. E você não tem, de fato, esse prejuízo no bolso. Então, é uma coisa realmente que poderia ser feita com muito mais frequência pelos brasileiros, né? Sim, você não vai gastar nada, né? E você vai decidir para onde vai o seu imposto, porque, na verdade, a gente paga o imposto e o governo vai decidir, né, a destinação dele. Nesse momento, você, como cidadão, tem a opção de decidir. Vou destinar parte do meu imposto para o Fundo da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou para o Fundo do Idoso. Então, eu acho isso muito legal. É isso aí. Bom, tá com a gente aqui a Marcela Gabriel, que é contadora, conosco ao vivo aqui no Câmara Total, tirando todas as dúvidas relacionadas à declaração de imposto de renda. Pois não, Gabriel? Lembrando que quem está nos acompanhando também tem a possibilidade de enviar uma pergunta através do número do nosso WhatsApp, 19 é o DDD 978293776. A minha dúvida é a seguinte, tem muitas pessoas que após realizarem a declaração precisam pagar mais impostos. Então a minha dúvida é, o que é possível deduzir do imposto de renda? Que gastos que nós temos ao longo do ano que podem ser descritos ali, Marcela? Ótima pergunta. Bom, depois que a gente faz a declaração e entrega, a gente tem o valor do imposto que foi apurado. Então, daí não tem mais surpresa, a não ser que você tenha que retificar, porque tenha esquecido de colocar algum documento ou alguma renda, tá? Mas a gente pode planejar a entrega dessa declaração com toda a documentação necessária e informar as despesas dedutíveis, né? Então, gastos com saúde são dedutíveis no imposto de renda, desde despesas com médicos, dentistas, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, não necessariamente só médicos, né? Então, você vai guardar esses comprovantes, as notas fiscais ou os recibos para fazer a informação da sua declaração de imposto de renda. Outra despesa dedutível são as despesas com instrução própria ou dos dependentes, tá bom? Lembrando que não são dedutíveis despesas com escolas de idiomas, escola de dança ou de música. Instrução, como que eu vou dizer, que vai da creche, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, especialização, tá bom? Doutorado, mestrado, coisas do tipo. A gente também pode deduzir, deixa eu pensar, então eu falei das despesas médicas, despesas com instrução, e basicamente, não são muitas as despesas dedutíveis do imposto de renda, né? E aí a gente vai verificar se é mais vantajoso o desconto simplificado ou realmente
lançar essas despesas na declaração, né? A gente vai ver o cálculo onde vai ter mais vantagem ali a entrega da declaração. Bom, existem mais algumas perguntas, certamente que o pessoal que está assistindo ao Câmara Total tem. Eu vou fazer algumas perguntas, porque é um assunto realmente que oferece, de fato, muitas dúvidas aí para as pessoas, essa questão de imposto de renda, declaração e tudo mais. Por exemplo, eu separei uma aqui. É preciso ter número de inscrição do ano anterior? Ah, sim, o número do recibo, né, da declaração do ano anterior. Não é mais obrigatório, né? Se você tiver, se você mesmo fez, você vai ter no seu computador, ou você informa, tudo bem, mas você consegue entregar a declaração sem essa informação. Bom, outra dúvida muito comum entre as pessoas é com relação às pessoas que têm MEI, não é? Ah, preciso declarar, não preciso declarar, qual que é a diferença? Enfim, gostaria que você pudesse explicar para a gente, por favor, Marcela, as pessoas que são MEI, enfim, que não são CLT, como que funciona nesse caso? Ah, tá certo. Olha, realmente quem tem MEI tem muitas dúvidas, né, sobre o imposto de renda da pessoa física. Apenas você ser um microempreendedor não te torna obrigado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física. A gente tem que separar, né, o que é o CNPJ e o que é o CPF, né, da pessoa. Então, você vai saber se você é obrigado indo lá nos itens de obrigatoriedade da Receita e verificando. Por exemplo, tive rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, tive rendimentos isentos acima de R$ 40.000, tive posse ou propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300.000, e daí vai. Então, o que esse MEI vai ter que perceber? Se o faturamento dele como microempreendedor vai significar para a pessoa física dele um valor que ultrapasse esses limites e que o torne obrigado a entregar a declaração, né? Então, aí entra assim, uma técnica contábil para ele apurar essa situação. Por exemplo, o MEI ele pode ter um rendimento hoje, né, de até R$ 81.000 no ano, né? Então, vamos supor, se ele não faz um controle contábil, né, o que ele vai fazer? Se ele é um prestador de serviço, aí vocês vão ver que tem várias condicionantes, né? O prestador de serviço, se você não faz uma contabilidade, um controle contábil, ele tem, a Receita diz que ele tem isenção de 32% do faturamento dele. Então, 32% do rendimento dele do ano de um prestador de serviço seria rendimento isento e a diferença seria rendimentos tributáveis. E aí ele tem que ver se cai em algum desses itens e se ele está obrigado a declarar ou não. Né? A gente precisaria de uma lousa, né, para fazer umas contas aqui e mostrar realmente na prática como isso funciona. Mas, basicamente, pega o seu faturamento. Se você é prestador de serviço, aplica os 32% e vê. Se sobrar mais que R$ 28.559, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Agora, se você é um MEI, mas você é um comércio, o seu lucro, o seu valor isento já é bem menor, é de 8%. Então, quer dizer, é mais fácil de você estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, né? O controle contábil que eu falo é que se você tem um controle, guarda suas despesas, você também poderia deduzi-las, né, do valor que resta, né? Então, você deduz o seu lucro, deduz as despesas e aí você verifica se você cai ou não dentro da obrigatoriedade. É um pouco complexo, mas é mais ou menos isso. Ô Marcela, tem sempre gente que pergunta, puxa vida, porque fulano de tal vai receber e eu vou pagar, né? Verdade. Às vezes tem o mesmo salário numa mesma empresa, isso acontece, né, Marcela? Nossa, isso acontece demais e assim, as pessoas ficam bravas, às vezes ficam bravas até com a gente. Porque falam assim, é mesmo salário, mesma empresa, tudo igual, a gente viu o olerite um do outro, né? Tipo, não, gente, não tem como comparar, porque aí vai ser levado em consideração as despesas dedutíveis de cada um. Claro. Por exemplo, um tem filhos e pode lançar ali como dependente na declaração de imposto de renda, paga escola para essas crianças, ou então um paga pensão alimentícia, né, que é um valor também que é deduzido da sua declaração. Então tem que realmente analisar caso a caso,
fez um tratamento dentário ou sofreu um acidente, teve que gastar com o hospital, né? Então varia muito, gente. Não comparem dessa forma. Bom, para a gente encerrar aqui a entrevista, muito legal, muito esclarecedora. Bom, as principais orientações aí, as dicas para o pessoal não cair na malha fina. Façam a declaração com calma, né? Cuidado na digitação. Por incrível que pareça, muitos casos de malha fina é erro de digitação dos valores. Então, confiram as informações antes de enviar. E não se esqueçam de declarar as rendas, né? Então, às vezes, você esquece de colocar a renda do seu dependente. Tem que ser colocada na declaração. Você esquece que você tem um aluguel lá que você está recebendo, né? Então, é importante que todas as rendas estejam declaradas. Aí é difícil você cair na malha fina, que um dos maiores motivos são esses: esquecer rendas ou digitar errado. Então, fazendo com calma, vai dar tudo certo. Tá bom, Marcela. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção com a gente aqui. Mais alguma coisa que você queira colocar? Talvez que eu não tenha perguntado. Se bem que eu fiz pergunta pra caramba, né? Olha, muito obrigada, Andréa. Gostei muito de participar. Eu acho que é isso. O imposto de renda, apesar de ser possível o contribuinte fazer um assunto amplo, é complexo, tem muitas outras situações, mas eu fico à disposição se vocês quiserem um dia fazer outro bate-papo. Tá bom, vamos fazer diferente aqui o encerramento então, Marcela. Vou te pegar de surpresa, mas tudo bem, TV ao vivo é assim mesmo. Você vai devolver para o Gabriel Castro e vai puxar a orelha dele, né? Que ainda não fez a declaração. Vai lá, Marcela. Gabriel, tá acabando o prazo. Vamos fazer hoje essa declaração. Muito obrigada. Um abraço para você. É isso aí, ó, puxão de orelha merecido. Muito obrigado, Marcela, por todas as informações. Ao nosso repórter André Aranha, muita calma mesmo para fazer a declaração do imposto de renda, recolher todos os documentos, faça com calma. A gente tem uma semana. Se você está na mesma situação que eu, se ainda não enviou a declaração à Receita Federal, muita calma, reúna todos os documentos para fazer com calma e não cair na malha fina, porque daí é muita dor de cabeça. 12h52 agora, a gente vai falar sobre solidariedade, porque a TV Câmara Campinas abraçou as empresas e pessoas que estão realizando ações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a UNA LGBT Campinas está com uma campanha para arrecadar alimentos para serem distribuídos. Confira na reportagem de Michel Amorim. A UNA LGBT Campinas está arrecadando doações para o Banco de Alimentos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, com especial atenção à comunidade de travestis e transexuais durante o período de pandemia da Covid-19. A necessidade de se criar o Banco de Alimentos, ela nasce logo em seguida com a apresentação da União Nacional LGBT aqui no município de Campinas. Nós vimos essa direção que foi composta, viu um desafio que era como nós iríamos, durante a pandemia, ajudar a comunidade LGBTI. E nós verificamos que o que dava para fazer no momento era justamente criar mecanismos para que as pessoas LGBTI não morressem de fome. Esse foi, o nosso combinado. Até o momento, o projeto já entregou mais de 2.300 cestas. Nós hoje temos um cadastro de 317 famílias. Dentre essas famílias, a maioria delas são LGBTs, mas não necessariamente. Há familiares de LGBTs e também pessoas que acionam o Banco de Alimentos da UNA, como é carinhosamente chamado Banco de Alimentos LGBT, e solicitam. É feito o cadastro e essas pessoas, sim, estão espalhadas pelas diversas regiões da cidade. Nós estamos atendendo, além de famílias cadastradas, então essas pessoas, mas também projetos que ao longo da pandemia nasceram na necessidade de ajudar a matar a fome do povo. Então, nosso Banco de Alimentos também atende projetos autônomos, voluntários, que fazem comida, marmita todo dia, ou para comunidades que estão mais vulneráveis,
né, famílias que estão sem o seu gás, por exemplo, e também população em situação de rua. Veja como você pode ajudar. Além de alimentos, né, então a gente está falando dos itens básicos da cesta de alimentos, o item de higiene pessoal. Então, sabonete, creme dental, é importantíssimo, papel higiênico, sabão para lavar roupa, água sanitária para que essa família consiga higienizar a sua casa, né, tudo isso é importante. E para doar é muito simples. Nós temos as páginas, né, públicas da UNE em algumas plataformas, na verdade 2, no Instagram e no Facebook, que é unalgbt.campinas. Lá, né, a gente tem uma equipe de comunicação que vai dialogar com a pessoa que queira doar. Nós, preferencialmente, pedimos para que a pessoa leve até nossas unidades a espécie, né? Então, ou que leve ou mande entregar, não é um problema, mas o ideal é que a pessoa leve o alimento ou o produto de limpeza, né, para essas nossas unidades. Então, essas redes também têm um número de WhatsApp, onde a pessoa consegue falar diretamente com a pessoa responsável, e a gente direciona a região. A ideia não é que a pessoa rode a cidade toda para chegar num ponto nosso, é verificar qual unidade que é de mais fácil acesso para essa pessoa, para que ela fique o menos tempo possível, né, caminhando aí pela cidade. Se houver essa necessidade de doação em dinheiro, aí também é conversado com a equipe da região, porque a gente costuma receber sim, mas também fazendo compra no território. Meio-dia e 56, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, um resumo deste último fim de semana com a Mina Abreu, notícias do Legislativo, tudo o que acontece aqui na Câmara de Campinas, tem ainda o nosso quadro de educação, nós vamos mostrar um livro que fala sobre metalinguagem, tem culinária, tem muitos assuntos, então não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira e olha só, de acordo com o boletim epidemiológico de mortalidade por acidentes de trânsito e caderno de acidentalidade, o que chamou mais a atenção é o aumento de atropelamentos com vítimas fatais com pedestres. Olha só. Um aumento importante de 61,5% de atropelamentos com vítimas fatais no último ano com pedestres em Campinas. Por outro lado, houve na última década uma redução de acidentes fatais na cidade. Conversamos com o secretário de Transportes, que fez um balanço dos números. Nós estamos no mês de Maio Amarelo, né? Um mês de conscientização de trânsito, de acidentes. Então, o que eu tenho para falar para a população é que na última década, de 2011 a 2020, nós tivemos uma grande redução nos índices de acidentes fatais, atropelamentos, cerca de 50% a 60%. Porém, de 2019 a 2020, houve um acréscimo em alguns números, como os acidentes fatais por atropelamento, motociclistas também, um acréscimo de 15%, em alguns casos 20%, em outros casos 60%. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse mês de conscientização, porém é um trabalho que vai seguir em toda a gestão do governo Dário, né? É um trabalho de sinalização pesada na cidade, para que a gente possa aí dar atenção toda para o pedestre, para o motociclista, para o motorista, tanto o usuário, para gerar também uma segurança para o usuário do transporte público. Todas essas ações têm sido feitas pela INDEC, ainda mais com esses dados aí que chamam a atenção de 2019 para 2020. E olha só, um dado que chama atenção e ao mesmo tempo é assustador, é que 48,5% dos acidentes com vítimas fatais são causados por motoristas, motociclistas e pedestres embriagados.
Nós precisamos, né? Nós temos a obrigação. O nosso país tem um grande problema, na minha visão, que é da falta de educação das pessoas. Nós precisamos levar educação para as pessoas, mostrar os dados, dizer que você dirigir embriagado é uma coisa que pode acabar com a vida do próximo e da sua também. Então, esse trabalho de educação tem sido intensificado pela INDEC. E outro detalhe importante é a sinalização, viu? Eu falo muito isso. Qualquer lugar do mundo que você vai, e aí eu estou falando, não preciso falar fora do Brasil, estou falando aqui, nós temos que intensificar a sinalização. Sinalização é tudo, onde você chega, seja o que for. Se você for num restaurante, precisa ter uma sinalização de saída de emergência, precisa ter uma sinalização onde fica um banheiro, onde ficam os banheiros. Então, acho que existe um trabalho muito forte de sinalização que é muito importante para tentar evitar os acidentes. E aí também tem a questão aí da educação, como eu disse para você. É preciso prestar ainda mais atenção em alguns pontos específicos. As vias que mais registraram acidentes fatais foram a Avenida John Boy Dunlop, a Avenida Presidente Juscelino e a Avenida das Amoreiras. Já as vias com mais atropelamentos são a Avenida John Boy Dunlop de novo e a Avenida Rui Rodrigues. Nós temos que focar bastante nesses dados, porque você vê que nós temos aí a maior obra de mobilidade do país, que é o BRT. O BRT em funcionamento, os ônibus vão circular e não vão parar, provavelmente vão parar muito pouco para que a gente possa ter um transporte público eficiente, rápido. Então a atenção nessas ruas, nessas avenidas que você disse, tem que ser maior ainda, né? Então a sinalização é extremamente importante e a questão do limite de velocidade, né? Uma coisa que eu falo muito é a questão do radar. Nós não somos a indústria da multa. Nós somos a empresa, como diz o meu amigo, meu colega, o presidente da INDEC, o Ayrton. A INDEC é a empresa em defesa da vida. Embora em queda, a motocicleta é o segmento que teve maior participação no total das vítimas fatais, representando 39,3%. Pedestres é o segmento que apresentou maior aumento nas vítimas fatais. Ônibus estiveram envolvidos em 20% dos acidentes com mortes. E ciclistas foram vitimados em 10% dos acidentes fatais. Outro dado importante, às segundas, quartas, quintas-feiras e domingos se concentraram 70% dos acidentes com vítimas fatais no município. À noite é quando aconteceram a maioria dos acidentes fatais, 48%. Álcool, excesso de velocidade e desrespeito à sinalização são os principais responsáveis pelas mortes no trânsito. Muita atenção no trânsito, né? 1h05, como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar das notícias da metrópole de Campinas. Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até este domingo, o Brasil somava 16.083.258 casos da Covid-19. São 35.819 novos casos nas últimas 24 horas. O país também soma 449.068 óbitos devido à doença. No estado de São Paulo, são 3.188.105 casos da Covid-19, com 107.614 óbitos. Vamos agora falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha só, na nossa região, 258.491 casos. Lembrando que a maioria dos municípios fizeram a última atualização na sexta-feira, dia 21. Inclusive Campinas, com 99.418 casos. Hoje ainda nós teremos aí uma atualização aqui na cidade. Sumaré, 21.218 casos. Indaiatuba, 20.968. Americana, 17.835. Santa Bárbara do Oeste, 15.757. Hortolândia, 14.080. Paulínia, 11.986. E na sequência, municípios com menos de 10 mil casos da doença. Itatiba, Valinhos, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho,
Olambra e Morungaba. Vamos falar agora dos óbitos na RMC. São 7.812 mortes confirmadas devido à Covid-19. E Campinas, até a última sexta-feira, tinha 3.245 mortes. Sumaré, 747, Indaiatuba, 544, Americana, 537, Santa Bárbara do Oeste, 519, Hortolândia, 511, Valinhos, 288, Itatiba, 213, Paulínia, 206, Nova Odessa, 156, Montemor, 147, Cosmópolis, 135, Vinhedo, 129, Jaguariúna, 123, Arthur Nogueira, 104. E agora nós temos só 5 municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid. Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização da Prefeitura de Campinas, 15 óbitos na nossa cidade, 8 homens e 7 mulheres. 9 tinham mais de 60 anos e 6 menos de 60 anos. Está aí a importância da vacinação contra a Covid-19. Por falar nisso, no sábado nós tivemos o dia D, tinha uma meta de 20 mil pessoas vacinadas. Atingimos essa meta? Olha, superamos a meta, porque apesar dessa expectativa de 20 mil, nós tivemos 26 mil inscritos e sempre a Prefeitura, ela faz olha, as pessoas que vão faltar, então tinha esses 20 mil, mas 22.800 pessoas foram imunizadas no último sábado contra a Covid-19, que foi o dia D. E o prefeito Dário Saad postou em suas redes sociais um agradecimento às equipes que trabalharam nesse dia tão importante para a nossa cidade. Em 65 pontos de vacinação, nós vacinamos quase 23 mil pessoas em 9 horas. E foi uma vacinação extremamente organizada, com hora marcada, com atendimento humanizado, atendimento profissionalizado. Eu venho aqui agradecer a todos os profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde que participaram desse grande mutirão contra a Covid no dia de ontem. Agradecer também o apoio da Secretaria de Segurança do município de Campinas, principalmente da Guarda Municipal e também do Exército Brasileiro, que foram importantes no processo do dia de ontem. Campinas tem sido referência na luta contra a Covid-19. Muito obrigado a todos. E os dados totalizados serão divulgados ainda nesta segunda-feira, lembrando que esse dia D foi a vacinação de pessoas com problemas crônicos de saúde, chamadas comorbidades, e também para os motoristas de ônibus do transporte público. A operação envolveu 1.000 profissionais de saúde organizados em 240 equipes. E hoje, Campinas informa que aguarda o envio de novas doses para reabrir aí as vagas para as pessoas com comorbidades, para que elas possam fazer aí a sua imunização e também para os profissionais do transporte público. Vamos dar uma olhadinha no site que organiza tudo isso, Gabriel? vacina.campinas.sp.gov.br. Neste site que você fará o agendamento. E aí, quando a gente abre, a gente tem as informações sobre o agendamento, como fazer e total de doses já aplicadas na cidade. Isso mesmo. Então, a gente aguarda essa informação da Prefeitura para saber se esse agendamento vai ser possível fazer ainda hoje ou não, e vai depender, é claro, aí do envio de doses pelo Ministério da Saúde. Lembrando que Campinas são 145.117 pessoas que já foram imunizadas com as 2 doses contra a Covid-19. Gabriel, a gente está aí nessa fase falando da vacinação, lembrando que toda hora as pessoas podem ligar no 160 ou entrar no site para saber se foi aberto esse novo agendamento no vacina.campinas.sp.gov.br, mas, de acordo com o Plano São Paulo, iniciamos hoje esse quinto período da fase de transição do plano. A gente continua ainda na fase de transição. Você lembra aí de casa, né? Fase vermelha, fase laranja, a gente continua na fase de transição, mas tem algumas mudanças aí, né? Isso, é o quinto período e nós tivemos um decreto municipal
que ele adequa o Plano São Paulo em Campinas de acordo com as regras do governo do estado. E olha só, lembrando que a partir de hoje até o dia 31, que é essa nova fase, nós temos aí a ampliação do funcionamento de estabelecimentos comerciais com autorização para capacidade de até 40% dos clientes. Nós fizemos aqui um material para ficar bem, digamos assim, resumido. Atendimento presencial agora pode ser entre 6 da manhã e 9 da noite. As atividades religiosas podem ser presenciais ou coletivas e serviços gerais também passam a continuar. Olha, consumo local, 6 da manhã às 9 da noite, atividades culturais no mesmo horário, academias de esporte e salões de beleza também entre 6 horas da manhã e 9 da noite. Lembrando que as recomendações nessa fase são as seguintes, olha, até 40% da ocupação em todos esses estabelecimentos que nós acabamos de falar, o toque de recolher das 9 da noite às 5 horas da manhã e teletrabalho para atividades administrativas não essenciais. Inclusive, a orientação da Prefeitura é que haja um escalonamento de horário de entrada e saída das atividades de comércio, serviços e indústrias, porque esses horários impactam diretamente no transporte público. Por isso que existe esse pedido. Lembrando, então, que a partir do dia 1 de junho a gente tem aí uma mudança dessa nova fase com ampliação, digamos que uma flexibilização um pouco maior, Gabriel. Informações importantes, mas chama a atenção, toque de recolher permanece na cidade de Campinas. Você viu aí, das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Então vamos respeitar ainda mais neste período. As autoridades estão falando em uma nova onda chegando, então é algo que preocupa bastante. Então agora é o momento da gente continuar nos cuidando para não deixar uma nova variante chegar até a cidade de Campinas e aumentar novamente a taxa de internações e também o número de óbitos na cidade de Campinas. Vamos falar agora porque a Prefeitura abriu uma consulta pública para falar sobre a prestação do serviço da gestão ali dos resíduos sólidos do lixo em Campinas, né? É a PPP do lixo, olha só, é um serviço que faz tempo que Campinas tenta aí implantar essa PPP justamente para resolver a situação de coleta, transporte e o tratamento de todo o resíduo aqui da nossa cidade. Então, a Prefeitura abriu hoje uma consulta pública para receber contribuições da população para subsidiar a elaboração do edital de concorrência para a parceria público-privada para o investimento e a prestação dos serviços da gestão integrada dos resíduos de sólidos urbanos. O edital ele vai ser discutido numa audiência pública marcada pela Prefeitura no dia 28 de junho. A licitação vai definir a empresa ou um consórcio que vai assumir a gestão de toda a cadeia do lixo de Campinas nos próximos 30 anos. E o valor estimado para esse período é de 8,5 bilhões de reais, que vai ser pago ao longo desses 30 anos. Mais informações no site da Prefeitura de Campinas, que é o www.campinas.sp.gov.br. A gente lembra que nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 e que a maioria dos municípios ainda tem que se adequar a esse plano para que a gente possa dar o tratamento adequado ao lixo produzido pela população. Agora, Mirna Abreu, amanhã alguma região de Campinas vai ficar sem água, inclusive um supermercado, empresa, moradores. Então tem recado importante. Tem sim, nós vamos ter obras ali na região da Vila Lídia. Vai ser uma obra da Sanasa para o serviço de manutenção em adutora. Então, ela vai interromper o fornecimento das 8 da manhã às 5 da tarde no Residencial Jatibela, no Alphaville Dom Pedro 2 e 3, no Jardim Eco Village, no Parque Imperador, no Residencial Parque dos Resedás e na Vila dos Plátanos. A Samsung, que é uma empresa que fica ali na região, e o Carrefour Dom Pedro também serão afetados com essa falta de água na terça-feira. Por isso, a orientação da Sanasa é que todos os moradores residenciais ou até os comércios e
edifícios que existem nessas regiões façam a reserva de água hoje. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós já falarmos das notícias do Legislativo, o que aconteceu na Câmara de Campinas nesta última semana. Nós tivemos aqui, Gabriel, na última semana, várias discussões. E uma delas foi a respeito da campanha da fraternidade, que foi tema de debate aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública comandada pelo vereador Cecílio Santos, que quer criar a semana no município sobre o tema. Acompanhe. Nosso objetivo hoje, nesta audiência pública, é discutir um projeto de lei que institui a semana do lançamento anual da campanha da fraternidade no município de Campinas. É um projeto que, para ser protocolado e cumprir o rito de tramitação, necessita desse debate, desta audiência pública. Portanto, a gente está iniciando e declarando aberto aqui, então, a audiência pública para discutir esta iniciativa, né, da instituição da semana do lançamento do anual da campanha da fraternidade na Câmara dos Vereadores, na cidade de Campinas. Participaram da discussão membros da organização da campanha da fraternidade e entidades religiosas. A campanha da fraternidade é um modo privilegiado pelo qual a Igreja do Brasil vivencia a Quaresma. Há mais de 5 décadas a gente está presente. Ela anuncia a importância de não separar a conversão dos serviços aos irmãos e às irmãs, à sociedade, ao planeta, à nossa casa comum. A cada ano ela traz um tema, e acho que quem está nos acompanhando se lembra, né? Como um sinal, ela destaca como um sinal de que realmente necessitamos de conversão. E assim, a CS nos convidou durante vários anos a enfrentar realidades brasileiras. E eu acredito que a campanha da fraternidade, eu dizia isso um pouco de modo particular com o Dom Joel, que estava muito preocupado com a campanha da fraternidade desse ano, porque temos, não só dentro da igreja, mas em vários segmentos da sociedade, uma polarização que quebra a fraternidade, que desmonta os caminhos de unidade das pessoas. Então, tem um tema como esse que abre para mais conversas e mais religiões, e de modo especial a sociedade, eu acho que é muito importante. A gente tem que entender que religião não gera discórdia, né? A gente tem feito vários atos interreligiosos, isso é muito bom, porque a gente percebe, Cecílio, vereador, que quando a gente começa a aprender as religiões, elas têm muito mais em comum do que diferenças, o sentido de todas é o mesmo. Então, a gente cresce vendo a campanha, a gente acompanha sempre. É importante estar na vida das pessoas, está na vida de todo mundo, né? Nós, como bandistas, também seguimos o Cristo, seguimos os ensinamentos. Não somos católicos, não somos cristãos. Então, contem com a gente realmente precisa estar junto, independente de religião. Fazer o bem ao próximo é o que vale. Não interessa ser um bandista, se é católico, o que seja. O vereador Luiz Rossini e o ex-vereador Carlão do PT também participaram da reunião. Lembrando que essa audiência pública, quando trata da criação de datas comemorativas pela Câmara de Campinas, são aí essenciais para que o projeto seja apresentado aqui no Legislativo Campineiro. Agora, uma outra comissão que se reuniu na sexta-feira foi a Comissão da Mulher e discutiu a realidade da violência contra a mulher, os desafios e as políticas públicas existentes para o enfrentamento dessa violência. A comissão convidou várias organizações, entidades, movimentos e órgãos que trabalham com mulheres, além das vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel. A presidente da comissão, que é a vereadora Mariana Conte, lembrou das conquistas que os debates na Câmara têm proporcionado aqui na nossa cidade.
Então, nós temos feito aí um debate bastante intenso sobre políticas de renda básica, de auxílio para as mulheres conseguirem ter o mínimo de dignidade para sobreviver esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Também temos aí uma situação muito difícil que é a discussão, e aí eu acho que esse é um tema sempre presente nas nossas discussões, que é a violência doméstica e familiar, e é um grande desafio no momento em que as relações sociais estão prejudicadas, no momento em que as mulheres estão em isolamento, lembrando que boa parte dos casos de violência contra a mulher, a maioria deles acontece dentro do ambiente familiar, dentro de casa, então essa situação de isolamento também torna mais difícil o Estado, as políticas públicas chegarem a acessarem essas mulheres, né? A gente tem visto uma queda no número de denúncias, contudo, nós temos visto aí, como aconteceu na cidade de Campinas, casos de feminicídio, que é o último evento assim de uma cadeia de violência, de um ciclo de violência que poderia ser evitado, mas isso se apresenta como um grande desafio para as políticas públicas nesse momento, nesse contexto de pandemia. A juíza de direito da Comesp, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, Daniele Galhardo, disse que o poder público tem criado novas ferramentas para a proteção das mulheres, mas a sociedade ainda precisa evoluir como um todo. Foram criados mecanismos, né, como o boletim de ocorrência eletrônico, mas também sabemos, é um mecanismo a mais, mas que não traz toda a solução do problema, porque muitas mulheres não têm acesso à internet, têm dificuldade no preenchimento, porque é realmente uma ferramenta um pouco complexa de solicitação, né, de medidas protetivas, até no compreendimento das informações que estão ali, as prestações, mas são ferramentas que tem que estar disponível. Eu acho até os serviços da rede de enfrentamento, assistência social, CRAS, os CREAS, tem assim, também se pôr à disposição para ajudar essas mulheres até nisso. Eu não posso ir com você até a delegacia, mas podemos fazer juntos um boletim de ocorrência eletrônico. Então, eu acho assim que o principal é isso, é a união de todos os esforços da comunidade, de toda a rede de proteção, do sistema de saúde, da educação, porque é desde a educação primária que a gente fortalece as mulheres e também já vai desconstruindo o machismo, e da participação de todas para a gente enfrentar a violência doméstica e evitar os feminicídios, que são os casos mais graves, como falou a Mariana, que põe fim à vida de mulheres. Domingas Cunha, que é do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a violência doméstica, ela apontou que a violência doméstica não é a única enfrentada pelas mulheres. A gente sabe que a violência doméstica é um problema muito sério e que aumentou muito, principalmente agora com a pandemia, aumentou demais. Mas também nós temos que começar a discutir essa violência que o Estado causa contra nós. Essa violência de um transporte péssimo que leva as mulheres a ser contaminadas, as mulheres que estão trabalhando em casa, por exemplo, com as crianças dentro de casa, tendo que pagar gente para cuidar, e não tem uma resposta do Estado como fazer nesse caso, não tem uma ajuda financeira. Essa vacina que não sai, as mulheres precisam ser vacinadas, por exemplo, nós precisamos ser vacinadas, precisamos sair, ir para a rua para dar o nosso grito, porque o nosso lugar, a nossa luta tem que ser na rua. Ao final, a presidente da comissão lamentou a falta de representantes da prefeitura no debate, mas elogiou o nível da discussão e disse que os trabalhos continuam.
Acho que a primeira coisa é exatamente, concordo com essa sugestão que foi dada, que foi falada pela Guida, que foi falada pela Magali, da gente comunicar à Secretaria, ao Poder Executivo, lamentando a ausência aqui nessa reunião, dizendo que nós achamos importante estabelecer e abrir esse debate enquanto comissão da mulher, né, enquanto parlamentares, enquanto também representantes da sociedade civil e juntamente com esse ofício, a gente encaminhar uma série de questionamentos e algumas pautas importantes para a gente fazer esse debate com o município. Acho que tem uma questão de fundo e uma questão mais geral, que a gente precisa cobrar do Executivo política de combate à violência nesse momento de pandemia. E a íntegra da reunião você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda no Facebook da TV Câmara Campinas. Falando ainda de comissões, a Câmara estabeleceu os membros da Comissão de Estudos do Campus de Campinas do Instituto Federal de São Paulo. Confira na reportagem de Michel Amorim. Foi definida na Câmara a composição da Comissão Especial de Estudos, que vai analisar e discutir a importância do campus de Campinas, do Instituto Federal de São Paulo, para o desenvolvimento econômico e social da cidade. O grupo será presidido pela vereadora Guida Calisto. Em 2013 se firmou convênio aqui em Campinas, né, que aí começou a funcionar o campus dos Amarais dentro ali do espaço do CTI. Que funcionou de 2013 até 2018. Aí, em final de 18, início de 19, se encerra as atividades no campus dos Amarais e começa a funcionar somente o campus da região Campo Grande. Fazem parte também da comissão os vereadores Gustavo Peta, Mariana Conte, Paulo Búfalo e Paulo Gaspar. A gente entende que uma cidade como a nossa, né, com o perfil da nossa cidade, com o acúmulo que a gente tem aqui de pesquisa, de tecnologia, enfim, a importância que se tem a nossa cidade, foi um erro fechar o campus dos Amarais. A gente entende que a gente precisa reativar o campus dos Amarais, a gente precisa fortalecer o campus que hoje funciona lá no Campo Grande e a gente precisa trazer mais um campus para cá, que é na região do Campo Belo também. O Instituto Federal São Paulo é uma escola centenária, fundada em 1909. Possui hoje mais de 60 mil alunos, distribuídos em 37 unidades no estado. A educação prioritária é a tecnológica. Essa comissão de estudo, ela visa isso, ela visa fazer um estudo muito completo mesmo dos impactos que seria o Instituto Federal aqui para a nossa cidade, a importância que se tem, a viabilidade e, enfim, né, discutir também a pauta da educação pública, da educação universitária e também da educação técnica, né? A instituição é vinculada ao Ministério da Educação e reconhecida por sua excelência no ensino público. É um instituto muito completo. E a nossa cidade precisa muito. A gente tem um número de jovens, a gente tem um número aí... E o Instituto Federal não atende só jovens, né? Então, a gente precisa deixar bem explicado isso. Não atende só jovens. Mas, principalmente, a nossa juventude, porque a gente sabe que ela precisa ser inserida também no mercado de trabalho. É um espaço de formação, é um espaço de capacitação. Enfim, é uma política pública extremamente importante para a nossa cidade. E a gente continua por aqui falando do trabalho dos parlamentares, porque o vereador Otto Alejandro quer realizar o reflorestamento com árvores frutíferas e nativas frutíferas lá no Parque Linear José Mingoni, mais conhecido como Lagoa do Mingoni, no bairro Jardim Paraíso de Viracopos. O projeto Gênesis começou a ser colocado em prática em fevereiro na Lagoa do Taquaral
E o reflorestamento do Parque Linear faz parte deste mesmo projeto, que conta com a implantação de corredores ecológicos, formação de condutores de visitantes e dos construtores de florestas nos bairros e os construtores de florestas mirim. O vereador Otto Alejandro quer realizar reflorestamento com árvores frutíferas e nativas frutíferas na Lagoa do Mingone, no bairro Jardim Paraíso de Viracopos. A ideia aqui, nós fizemos uma indicação através do nosso gabinete para a Prefeitura de Campinas, para que a Prefeitura entrasse em contato com o órgão competente para poder fazer um reflorestamento aqui na Lagoa do Mingone, em torno e em outras áreas aqui dentro do Parque Linear do Capivari, conhecido como Lagoa do Mingone. Trazer aí o meio ambiente, aumentar toda essa mata aqui dentro, e se faz muito necessário, inclusive aqui nessa frente, onde nós temos muitos pedidos de frequentadores da lagoa, dessa falta de sombra, de sombreamento. Então a gente fez essa demanda aí, essa solicitação, indicação para a Prefeitura de Campinas. As equipes da Fundação José Pedro de Oliveira, responsável pela Mata Santa Genebra, realizaram na última sexta-feira o plantio de 300 espécies nativas no Parque Linear do Capivari. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho. A Lagoa do Mingone é uma grande área de lazer para essa grande população, né? E iremos melhorar a qualidade aqui do meio ambiente, né? Dando qualidade, no caso, para os pássaros, né? Tucano, sabiá, que depois que essas árvores, no caso, estiverem formadas, principalmente as árvores nativas, né, que ele possa, que aqui possa ser uma ilha, né, de descanso, dele se alimentar, ficar, e também para a sociedade também, né, no caso de estar podendo ver uma peroba, um jequitibá, uma peroba que é uma árvore hoje que está em extinção, né, a peroba, o ipê, né, então isso vai ser muito bom aqui para essa região. Esse frequentador do local fala sobre os benefícios do reflorestamento. Eu acho isso aqui muito, não só eu, mas todos que frequentam aqui, caminham de manhã, à tarde, à noite, é muito lindo, e cada vez mais com essas árvores que vão plantarem agora, né, nesses espaços, muito maravilhoso, e cada vez mais lindo está ficando o parque, né? E é um ar livre, sabemos que isso aí foi um bem para a natureza, para o ser humano, para nós todos que caminhamos, né, que usufruímos desse parque muito gratificante, né? Bom, é o trabalho da Câmara nas ruas, né? Partindo aí das necessidades dos moradores da nossa cidade para fazer os pedidos à Prefeitura de Campinas. E olha só, o parlamentar Rodrigo da Farmadic pediu informações à Prefeitura sobre linha de ônibus ali no Jardim Rosalina. Quem traz as informações é Michel Amorim. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou o requerimento 723 deste ano, que pede à Prefeitura informações sobre a falta de linhas de ônibus ou alternativos que atendam os moradores do bairro Jardim Rosalina. E o bairro aqui ele recebeu recentemente, nos últimos 2 anos, a melhoria de infraestrutura com a pavimentação do bairro. Era um bairro que não tinha asfalto e hoje tem. E hoje a reclamação principal é que não é atendido por uma linha de ônibus que passe dentro do bairro. Segundo o vereador, atualmente, o morador, para pegar um ônibus, precisa percorrer a pé distâncias consideráveis. São ruas aqui com ladeiras bem íngremes, né? Então as pessoas que moram na parte de baixo do bairro têm que se deslocar, pegar uma ladeira, subir para poder se deslocar ao ponto mais próximo de ônibus. Por isso eu fiz um requerimento cobrando o prefeito de se já há estudos e quando vai ser implantada uma linha de ônibus para atender o bairro. O Jardim Rosalina fica no distrito do Ouro Verde. No requerimento, a gente questiona a Prefeitura se já há estudos para que faça a implantação dessa linha, né? Por isso que nós fizemos esse questionamento, porque os moradores têm nos procurado, nós somos a principal porta de entrada para o poder público, nós somos o elo entre a população e o poder público para fazer essa cobrança. Por isso eu faço esse questionamento para ver se já há estudos. Eu já fiz uma indicação ao prefeito o ano passado, mas agora com a
troca de secretariado. O secretário Vinícius Reverete tem nos atendido muito bem, inclusive tem atendido as demandas que têm chegado da população, e essa é mais uma que eu tenho certeza que ele vai atender. Se não há estudos, que seja feito estudos para que seja implantada essa linha de ônibus aqui na região. Os requerimentos apresentados na Câmara de Campinas têm um prazo de até 15 dias para que tenham a resposta do Executivo, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Mina Abreu, vamos falar um pouquinho sobre os eventos aqui da Câmara de Campinas. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem reunião de comissão e amanhã à tarde também, né? Isso mesmo. Agora à tarde nós temos a reunião da Comissão Permanente para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, que é presidida pelo vereador Luiz Cirilo. E amanhã, 2h30 da tarde, a Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública se reúne sob a presidência do vereador Major Jaime. E a gente conta um resumo aqui no Notícias do Legislativo. Tá certo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. E agora com as notícias do Legislativo. Até amanhã com mais informações. Até amanhã. Vamos falar de educação agora, hein? Porque você vai conhecer um livro que ajuda o estudante a entender o que é metalinguagem de uma maneira simples e didática. De olho na educação. Opa, é o quadro de olho na educação. Bom, hoje a gente vai bater um papo com um professor de português que tem uma coisa muito bacana para contar pra gente. É um livro. Tudo bem, professor Márcio? Tudo bem, André. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É isso aí. Bom, é um prazer tê-lo conosco. Você é de Salvador, é isso? Salvador, Bahia, sim. Que terra boa, terra bonita. Já estive aí algumas vezes. Gosto muito de Salvador, viu, professor? Que bom. Realmente é uma terra muito bonita. Eu também gosto muito. Bom, a gente vai bater um papo sobre um livro, né, que você escreveu, mas antes eu gostaria que você falasse a respeito de metalinguagem, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui no quadro. Para quem não sabe, está em casa, puxa vida, mas o que é metalinguagem? Explica para o pessoal, por favor, professor. Bom, metalinguagem é a linguagem explicando a si mesma, né? Então, um código que se explica a si próprio. O exemplo mais comum que temos de metalinguagem é o dicionário, porque ali você vai encontrar, né, um compêndio de palavras, né? São várias palavras que existem nas línguas de modo geral. E aí, se você selecionar uma palavra dessas e for ali buscar o que ela significa, você já está praticando um processo de metalinguagem, que é buscando o significado dessa palavra, que nesse caso quem vai te dar é o dicionário. O dicionário, ele aproveita, né, a sua funcionalidade para descrever todos os sentidos que essa palavra ganhou ao longo de sua história. Bom, em que situação que se encaixa a metalinguagem? No livro em si, o caso da chácara? Não, na vida como um todo, tal. Bom, a metalinguagem, ela está mais do que nós imaginamos em vários lugares. Por exemplo, na pintura, no teatro, na música, na poesia. Toda vez que a gente tenta explicar esse código, porque, por exemplo, o teatro é um código, o cinema é um código, né? A poesia é um código. Nós temos, por exemplo, na poesia, vários autores que tentam descrever o seu processo de escrita, inclusive a sua falta de inspiração, ou daquilo que está faltando, do sentido que ele quer alcançar e não consegue. Então, toda vez que o poeta ou o narrador, um autor, faz esse exercício de tentar dizer, de escrever alguma coisa, contando como isso está acontecendo, isso é uma metalinguagem, é uma espécie de bastidor, entende? Que bacana, que interessante. Bom, e eu estou falando sobre metalinguagem com você, professor, justamente para a gente poder entrar no assunto do livro, né? A Casa da Chácara, que você escreveu. Eu gostaria que você falasse um pouco mais aqui, você tem o espaço na TV Câmara Campinas, para falar justamente a respeito deste livro, qual a finalidade, o objetivo, com que intenção que ele foi escrito. Por favor, professor. Bom, André, esse livro em especial, eu queria dizer o seguinte, eu escrevi para meus alunos, digamos assim, né? Porque eu percebo que os alunos, especialmente os de escola pública, eles têm grande dificuldade de desenvolver esse hábito da leitura.
Então, eles são um pouco afastados desse processo de leitura e de escrita também. Então, pensando neles, eu decidi desenvolver esse projeto. Mas aí eu queria que fosse um projeto que facilitasse a vida do aluno e não complicasse. Então, veio a ideia de fazer a metalinguagem, né? Que é esse narrador que a história possui, que junto com a protagonista da história vai contar e desenvolver essa narrativa. Então, o narrador, ele vai de vez em quando para a história para sinalizar a esse leitor como é que essa história até então foi se formando, se moldando, o que é que ela tem e por que essa parte é importante. Por exemplo, a quebra da normalidade, né? Como é que esses personagens começam a se envolver, a se relacionar, onde é que isso poderá dar. Então, esse narrador vem com esse objetivo de conversar com esse leitor, porque ele é um narrador intruso, um narrador comunicativo, um narrador interativo, mas a finalidade desse livro era atrair o público leitor para formar esse leitor que poderia ser um contador de histórias também, né? Tem essa finalidade. Então, o livro é um livro literário. Eu queria explicar isso aqui porque tem pessoas que acham que esse livro é um manual de metalinguagem ou não manual é isso, né? Não é um manual de escrita criativa também, como alguns pensam. Ele pode ser usado para trabalhar a escrita criativa, mas ele não é um manual. Ele é, antes de tudo, um livro literário. Entendi. Bom, ele conta com 2 narradores, não é isso? Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dessa situação. Um deles é a Jurena? Jurena é a protagonista, né? Que vive suas aventuras com Davizinho, o seu melhor amigo e também vizinho. E o narrador começa a contar a história e, daí a pouco, lá no 3º ou 4º capítulo, Jurena entra com a sua versão dos fatos. Porque a Jurena, na verdade, ela também é uma contadora de histórias. Ela é uma menina que, desde cedo, tem essa inclinação para a escrita. Ela gosta de escrever e conta com a ajuda e o incentivo de uma vizinha ali próxima de sua mãe, chamada Dona Naná, que lhe dá um caderninho, uma caneta, até uma vendinha na rua, e aí incentiva ela e depois também ajuda a corrigir o texto, dá palpites, explica para ela, por exemplo, o que é um narrador, o que é um escritor, a diferença entre narrador e escritor, os tipos de narradores que podem ter uma história. Então, Jurena começa a escrever essa história também do ponto de vista dela, como se fosse uma espécie de diário, mas é um relato. Então, em um momento, quem escreve a história é ela, no outro momento é esse narrador que observa ela junto com seu amigo e suas aventuras, né, ao redor dessa chácara, e aí a história é uma coisa paralela. Uma hora é a voz do narrador, outra hora é a voz da protagonista da história. Bom, e o livro é esse daí que está atrás de você, né? Se você puder pegar e mostrar pra gente aí, ó. Tá aqui o livro. Tá preparado, tá na agulha aí. Ó, que legal. Então aqui, A Casa da Chácara. Uma história em metalinguagem lá, que é o que justamente a gente está falando. De quem foi a ideia dessa capa aí, professor? Bom, aqui foi o capista da editora. Deixa eu ver aqui o nome dele aqui, é Fábio Darcy, com ilustrações de Ítalo Melo. Ítalo Melo é um grande amigo meu daqui da Bahia, ele que ilustrou o livro, mas de Darcy, lá, o capista da editora Pod. Bom, a ideia também é definir bem o papel do protagonista e do antagonista, não é isso? Também, porque, na verdade, eu queria que os alunos entrassem em contato. Quando eu falo alunos, é porque eu pensei neles, mas é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, inclusive adultos, né? Mas eu queria que fosse uma história meio a esse molde convencional, tradicional, a figura bem colocada entre antagonista e protagonista, porque, inclusive, isso também é explicado pelo narrador na história. Ele vai dizer por que a importância desse antagonista, porque há esse equilíbrio entre protagonista e antagonista. E essa senhora, que é a dona da chácara, na verdade, na história, ela quebra um pouco essa perspectiva, porque ela tem 70 anos de idade e é justamente ela que é a antagonista da história, porque ela é uma senhora que não gosta de crianças, não gosta que ninguém se aproxime de sua chácara, onde tem muitas árvores frutíferas, e essas crianças têm o grande encanto de querer consumir essas frutas. Elas não entendem por que tantas frutas caídas no chão para uma senhora brava, né?
Ficam bravos, os dois, a Jurema e o Davizinho, porque eles não entendem que tem tanta fruta no chão ali, só uma senhora sozinha que não dá a ninguém essas frutas, mas eles acham estranho porque essas frutas, ela cata essas frutas do fundo do quintal e guarda dentro de casa, e eles querem saber como é que uma senhora de 70 anos que mora sozinha consegue dar sumiço a essas frutas assim, e eles não sabem para onde que essas frutas vão, eles querem também descobrir isso, e as coisas vão acontecendo de um modo que eles chegam a uma outra hipótese, de um outro mistério. Segundo eles, tem um prisioneiro na casa da chácara, eles querem saber se isso é verdade, se é fato, se não é fato, enfim, eles começam a devanear um monte de histórias, e eles acabam invadindo essa chácara para tentar descobrir esse mistério. E qual o retorno que você já teve desse livro, professor? Não financeiro, retorno dos alunos e tudo mais, dos estudantes? André, na verdade, esse retorno foi assim melhor do que eu imaginei, né? Porque, inclusive, eu tenho alunos do ensino médio, ou ex-alunos. Esses alunos, alguns deles adquiriram esse exemplar, e eles leram, me mandaram mensagens informando que gostaram muito da história, que conseguiram viajar, de voltarem à infância, que eles gostaram do final porque eles acharam que era uma coisa que de repente surpreendeu, né? Que eles nunca imaginaram que dentro da chácara haveria tudo aquilo que eles viram que aconteceu lá, que a linguagem é muito fluida. Enfim, foram vários comentários e disseram também uma coisa que isso também foi um pouquinho intencional, mas não sabia também que eles iam captar tanto, mas eles disseram que a história parecia uma novela, que eles queriam parar de ler o capítulo, mas aí acabava de um modo que dava vontade de continuar lendo o próximo para chegar logo a esse mistério, e o livro eles acabaram lendo muito rápido porque a linguagem prende a leitura. Que bacana. E como é que faz para ter esse livro? Está à venda, não está? Como é que é? Está sim, esse livro está à venda na Pod Editora, POD, editora.com.br. Ele também está à venda na Amazon, mas apenas no formato e-book. Não é? Ele também pode ser adquirido pelo meu site, marciorabelloescritor.com.br, e qualquer informação, o caminho para chegar até esse livro, também pode ser feito através de minhas redes sociais, o Facebook, Márcio Rabello, ou o Instagram, Márcio Rabello Escritor. No seu Instagram também tem todas as informações de como adquirir o livro, a Casa da Chácara e tudo mais? Tem sim, tá lá. E tem uma loja no Instagram, uma loja no Facebook, que pode acessar lá e tentar ver, ou meu site, né, Márcio Rabello Escritor. Bom, e é então uma história para o pessoal que está chegando agora em metalinguagem, um livro que foi feito para os alunos, não é, aí de Salvador e do Brasil inteiro, quem queira, logicamente, adquirir. As próprias escolas, né, professor, também é algo muito interessante nesse caso, né? Eu pensei bem nos meus alunos, mas claro que isso é genérico, né? O livro é para qualquer pessoa, inclusive qualquer idade. Eu tenho uma história, André, muito legal, de uma senhora que comprou esse livro, e ela disse que comprou porque o nome chamou atenção. Ela tinha uma chácara quando ela era criança, né? Morava com a mãe e a avó em uma chácara, e ela viu esse livro, ela queria comprar esse livro. Inclusive, na época, ela queria comprar, eu só tinha ele no formato e-book. Aí, assim que eu lancei no formato impresso, ela adquiriu, e adivinha, ela é contadora, quer dizer, ela é leitora de histórias em hospitais, clínicas, abrigo de idosos. Olha, e aí ela foi ler esse livro lá nesses abrigos de idosos e disse que as pessoas gostaram os idosos, né? Ajuda. É terapêutico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que é um livro que não fica preso, restrito a esse espaço das crianças e das escolas. Sim. Né? Ele pode ser muito bem aproveitado pelas escolas, muito bem usado pelas escolas, mas ele é um livro livre, digamos assim, né? Qualquer idade, qualquer público, qualquer espaço. Bom, professor Márcio Rabello, a história é tão legal, o papo está tão bacana que o tempo passou voando. Mais alguma coisa que você queira colocar aqui no quadro de Olho na Educação, para o pessoal que está em casa assistindo? Sim, André, eu gosto sempre de terminar minhas entrevistas dizendo a importância da leitura, né? Eu acho que esse Brasil carece, precisa muito de pessoas que leiam mais, né? Eu acho que a leitura não é só terapêutica, a leitura ensina muita coisa, é um prazer imenso estar em contato com a leitura, e a leitura nos torna melhores e maiores do que nós somos. Eu tenho o costume, é um bom hábito de ler todos os dias antes de dormir. Eu leio um pouco, às vezes, claro, a gente está um pouco mais cansado, lê menos,
mas sempre que dá eu leio bastante, não é? Durante a noite é um hábito que eu tenho e é como você disse, é algo extremamente importante para a educação, enfim, principalmente no Brasil nesse momento, né, professor? Muito sempre. Esse hábito que você tem aí de ler antes de dormir, eu acho que as pessoas podem começar muito por isso, né? Quem não tem esse costume, começa a ler um pouquinho todos os dias antes de dormir, qualquer momento do seu dia, e começa a ler aquilo que se gosta, né? Para que a leitura não fique uma coisa chata e que seja estimulante. E aos pouquinhos, o seu corpo vai desenvolvendo novas leituras e exigindo outros autores e outros tipos de texto. Então tá bom, professor, é isso aí. Para a gente encerrar, mostra mais uma vez o livro, então, Casa da Chácara. Aí, ó, bacana, Casa da Chácara, livro capa verde, a cor do Guarani, né, professor? Você é torcedor do Vitória, é. Mas o verde tá valendo, o verde também é esperança. É isso aí, muito obrigado, viu, professor? Valeu, André, um forte abraço para todos, tá bom? Valeu, tá aí o professor Márcio Rabelo, que é professor de português, escreveu esse livro, contou pra gente detalhes a respeito de toda essa situação. Um papo muito bacana que você pode acompanhar aqui no quadro De Olho na Educação. Então, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade. Tchau! Muito obrigado, André Aranha, e também ao professor Márcio aí pela iniciativa muito bacana, o livro de metalinguagem. Vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no Câmara Total, você já está vendo aqui na minha tela o Cozinha Fácil, então o intervalo é para dar tempo de você pegar papel e caneta ou para você achar aí o seu celular para você poder anotar o passo a passo da receita de hoje, risoto de abóbora com carne seca. Não saia daí. Último bloco aqui do nosso Câmara Total e agora é hora de culinária. Vamos à receita do Cozinha Fácil com Michel Amorim ao lado de um chefe que vai ensinar risoto de abóbora com carne seca. Já dá água na boca, confere só. Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil e hoje tem receita gostosa e prática de fazer. Quem vai ensinar pra gente é o chefe Ismael, que já está aqui do meu lado. Chefe, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo agora jóia. É assim. Toquinho, né? Agora, nesse momento de pandemia, é só assim, né? É só assim. Gente, o chefe Ismael vai ensinar uma receita deliciosa, já está aqui na mesa, né? Para vocês ficarem com muita água na boca. Que receita que é essa, chefe? Esse é um risoto de abóbora com carne seca. Gente, mas que coisa diferente, né? Mineiro, né? Sua criação. Nossa criação. E aí, né? Carne seca, abóbora combinam. Combinam. E aí, acrescentando esse arroz diferente. Arbóreo, aquele parmesão que não pode faltar, né? Aham. E virou uma mistura espetacular. E é difícil de fazer? Ó, eu abri o programa falando que era fácil, hein? É bem facinho, bem fácil. Não tem segredo. E nem demora, né? Não. O arroz estando cozido, 10 minutos você faz o prato. Tem que deixar o arroz pré-cozido, o arbóreo, né? Isso que daqui a pouquinho, né, o pessoal vai anotar os ingredientes, nós vamos passar todas as quantidades, então aproveita agora para você já correr e pegar aquele caderninho para anotar. Enquanto isso, a gente vai dar algumas dicas, vamos conversar aqui sobre a nossa receita. Chefe, eu percebi que você coloca nessa receita o arroz cozido já, né, pré-cozido. Por quê? É porque o arbóreo, na verdade, você tem que fazer um adiantamento com ele. Daí ele tem que soltar uma liga. Então você vai cozinhando ele, vai acrescentando caldo de legumes aos poucos e vai sempre mexendo ele, porque ele tem uma liga, ele tem que soltar aquela liga, não é como o arroz normal. Então eu deixo ele pré-cozido, porciono ele, né, já com essa liga, e na hora é só misturar tudo ali e fica mais rápido. Tá. E aí o ponto da nossa receita, né? Porque nós já ensinamos aqui
o risoto. Porém, alguns chefes, né, dizem que o risoto ele tem que estar meio al dente. Esse a gente vai ensinar al dente ou ele pode ser um pouquinho mais molinho? Como é que vai ser? Esse ele já foi porcionado al dente. Então, tá. Tanto que ele não pode demorar muito na panela, senão ele vai passar um pouco do ponto na hora que você estiver puxando ele ali. Entendi. Então, na hora que esse que a gente vai deixar ele pré-cozido, então a gente já tem que tirar um estágio antes e deixar ele al dente. Isso. Quando a gente fizer o preparo dele, vai acrescentar mais o caldo, né? Nesse estágio, ele vai passar do ponto ou ele vai continuar al dente? Ele vai continuar no ponto. Vai continuar no ponto. Mas se quiser também molinho, não tem problema, né? Vai do delicioso gosto, do mesmo jeito. Vai do gosto da pessoa, né? Ô, chefe, essa quantidade que a gente vai ensinar aqui, né? Que daqui a pouquinho a gente vai passar para o pessoal de casa, rende quantas porções? Olha, rende umas 3 porções. 3 porções. Isso. Bem farto. Bem servido. Generosa, Generosa, né? mesmo. E aí, explica pra gente, né? O mais difícil aqui, acho que talvez é o quê? Picar os ingredientes. Tem muita gente que não tem muita prática, né? De picar, pra gente é meio que rápido, né? Mas o segredo é só picar bem picadinho. Carne seca, desfiada. Isso. Geralmente, essa minha é desfiada já. Já compro ela já desfiada, já salgada. E aí tem aquela que o processo você tem que cortar ela, dessalgar, para depois cozinhar e desfiar. Então é muito mais trabalhoso ainda. E você perde muito. Então eu já comprei ela já porcionada, desfiada. Você não perde nada, carne seca e é bem mais prático para trabalhar. A abóbora também não é cara, né? Não. Essa é uma abóbora bem barata. Abóbora cabotiá. Isso. E essa abóbora, a gente tem que fazer ela também, deixar ela bem cozida. Deixar ela meio al dente também. Al dente também. Aí na hora ali você amassa ela um pouquinho na frigideira para poder ela ficar, o risoto ficar mais amareladozinho. E isso também vai trazer uma cremosidade? Isso. E o queijo que a gente usa? É o parmesão. É o tradicional, parmesão. Do risoto. Pra dar aquela liga, né? Certo, mas a gente vai usar margarina, cebola, pimenta alho, do reino, alho. Azeite vai ou não? Azeite não, margarina. Não vai azeite. Não. Certo. Para essa receita aqui, rende ali, então, o chefe já falou, 3 porções, né? Mas a gente vai gastar quanto para fazer, aproximadamente? Aproximadamente, se você vai gastar, o mais caro da receita é a carne seca e o arroz arbóreo, né? Vamos colocar aí uns R$25. Uns R$25? Para 3 pessoas comerem. Para 3 pessoas? Tá barato, né? Tá barato. Gente, deu tempo do pessoal correr e pegar o caderninho, não deu tempo? Já deu, né? Então, agora, você vai conferir tudo que vai na nossa receita e as quantidades. Olha aí. Anote aí. 300 gramas de arroz arbóreo, 600 gramas de abóbora cabotiá, 4 colheres de sopa de margarina light, uma cebola grande, um dente de alho, uma colher de sopa de alecrim, sal e pimenta do reino a gosto, 1,5 litro de caldo de legumes, ou ainda você pode usar 2 tabletes, daqueles prontos, 10 gramas de queijo parmesão ralado light e 200 gramas de carne seca. Agora que você já anotou tudo que vai na nossa receita, chefe, eu quero dica, né? O pessoal de casa gosta de dica, né? Então que dica você poderia dar para o pessoal de casa para essa receita? Olha, a dica é seguir rigorosamente a receita, certo? Né? Para não passar do ponto do risoto, porque tipo assim, o risoto você tem que sentir o gosto de tudo ali envolvido, mas também se você deixar ele passar do ponto, vira uma sopa, na verdade, e você não sente o gosto do arroz, você não sente o arroz na sua boca. A abóbora também, se passar muito do ponto, você não sente o gosto. Então, a dica é seguir bem rigorosamente a receita e não deixar nada passar do ponto. Mas as donas de casa conseguem fazer isso. Não é difícil, não né? Não é difícil, não. E aí, você tem que salgar, né, a carne seca. Se você optar por comprar ela a manta já, você tem que salgar, você tem que cozinhar ela na pressão também, e depois desfiar. Então é mais prático a dona de casa já comprar ela desfiadinha no supermercado que encontra também. Que tem, né? Que tem. Certo. E aí você não perde nada.
não gasta gás, não perde tempo. Então, é isso. Dá para fazer com algum outro tipo de... fugindo um pouquinho do risoto, né? Mas dá para fazer com outro tipo de arroz? Olha, não vai ficar igual, né? Mas, da proposta, né? Mas dá sim. Dá. A gente aqui nessa receita tá usando margarina light. Light. E por que light? Na verdade, eu optei assim porque o pessoal acha meio pesado, a carne seca, a abóbora, né? Então aí a gente acrescenta um lightzinho aí só para dar aquela disfarçada, mas não tem nada de light no risoto de abóbora, né? Ô, chefe, e aí conta pra gente, né? O caldo, né? O caldo de legumes, aí você faz o caldo, você coloca cebola, descasca a cebola, uma cenoura, salsão e alho poró. Aí deixa cozinhar bastante ali, depois você coa e deixa o caldo reservado. E aí pode ser também aquele de tablete? A gente fazer com aquele de tablete? Ou vai ficar muito pesado o sabor? Não, você pega o tabletezinho, você dissolve na água também. Claro que coisa natural é mais... é melhor, né? Mas o tablete também não vai mudar muita coisa. O tablete de legumes. Já adianta um lado também da receita de pegar esses ingredientes, né, a mais aí. Gente, agora, chefe, chegou o momento do pessoal de casa ver o modo de preparo, que é muito difícil. Confira. Em uma panela grande, você vai colocar a margarina, o alho e a cebola. A carne seca precisa ser dessalgada e desfiada. Aí você vai refogar ela no tempero. Na sequência, coloque o arroz pré-cozido. Misturou tudo? Coloque a abóbora cozida, picadas em cubos. Amasse a abóbora ligeiramente. Feito isso, comece a colocar o caldo de carne fervendo. Adicione uma concha, deixe secar parcialmente e acrescente mais outra, repetindo esse processo até chegar ao cozimento, mais ou menos de 16 a 18 minutos. Junte o alecrim picado. Sal e pimenta. Por último, o parmesão. Misture tudo até ficar bem cremoso e acerte o sal e a pimenta se precisar. Coloque o risoto num prato fundo e sirva. Está pronta a nossa receita. Receita pronta, a nossa ficou o tempo todo aqui com a gente, né? Servindo aqui na mesa como cenário, fez parte do nosso cenário. Agora, chefe, né? O chefe já esteve aqui no nosso programa quando ainda era Saúde na Colher. Agora a gente já evoluiu, né? Viramos Cozinha Fácil,
né? Mas se você tiver curiosidade de encontrar as receitas que o chefe Ismael ensinou aqui pra gente na época lá do Saúde na Colher, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, tem a playlist lá, Saúde na Colher. Foram 2 receitas deliciosas, fáceis de fazer e assim, saudáveis, né? Na época que a gente ensinou. Não que essa não seja saudável, porque também é saudável, né? Bom, e agora chegou o momento mais difícil do programa, que é experimentar, né? Eu vou até puxar aqui o prato pro meu lado, né? Vou tirar a máscara. Lembrando, gente, que nós seguimos todos os protocolos aqui durante a gravação, distanciamento, uso de álcool em gel, máscara, né? Tomamos todos os cuidados necessários. Mas não dá para experimentar com máscara, né, chefe? Não dá, né? Não dá. Então eu vou ter que fazer esse sacrifício aqui de experimentar. Enquanto eu experimento, chefe, o pessoal que gostou da receita, né? E aí, como é que faz para conhecer o seu trabalho, experimentar? Não quero fazer. Quero experimentar o do chefe, né, que ele fez. Como é que faz? Conta pra gente. A gente está trabalhando com delivery também, que tá aparecendo na tela aí, telefone. E tem no nosso Instagram também, @fogãomineiro_. Né? É só entrar em contato com a gente. Essa receita você vai receber no aconchego da sua casa. Do mesmo jeito que a gente preparou aqui, vai chegar lá pro cliente. O chefe trabalha há muito tempo com restaurante, cozinha. Sim, Conta um pouquinho da sua história. Olha, na verdade eu vim do Nordeste, né, pra cá. E aí eu comecei a trabalhar aqui em Campinas. Depois conheci esse outro restaurante que já faz... Há quanto tempo em Campinas? Há 18 anos. 12 que eu trabalho aqui com eles. E aí, tempinho bom já, né? Gente, mas olha, que delícia, hein? Tá bom ou não? Nossa, tá perfeito, né? O sal, dá pra você sentir, como você falou, né? Você sente a abóbora, sente a carne seca, o arrozinho, tá perfeito. Bom. E é o sabor que ele falou, né? O sabor do Nordeste, né? Do Nordeste. Trouxe aqui pra gente de Campinas. Chefe, quero agradecer a participação aqui no Cozinha Fácil, mais uma vez por receber a gente. E o chefe, ele vai voltar em um outro programa para ensinar outra receita pra gente, combinado? Opa, se Deus quiser. A gente fica por aqui porque, olha, eu preciso acabar com esse prato aqui, né? Valeu, tchau, tchau. Receita anotada aqui, hein, Michel Amorim? Muito obrigado aí por esta receita, ao nosso chefe também aqui no Cozinha Fácil. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem reunião da Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana. Então, continue na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã a partir das 11 horas da manhã, ao vivo. Tchau, tchau.